Olha aí, ó. Já, professor, já, meus queridos. Agora, nós vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido. O que é isso, professor? Nós vamos rever todos os assuntos, os mais importantes, que vimos na aula 13.1, porque agora é a aula 13.2, isso mesmo. Então, sempre vocês pegaram aí, ó, marcaram algumas coisas que possam ter ficado algumas dúvidas. Então, a gente vai esclarecer os principais pontos. Assim que eu terminar de ver as lâminas com vocês, as principais aí, a gente vai voltar algumas aulas, vai ter uma atividade para vocês realizarem, tá bom? Então aí, joga na tela, meu diretor. Olha só. Aula 13.2. Prof, esse slide aqui mostra o quê? Aqui nesse slide, meus queridos, nós estamos falando do... Quais são os produtos para a criação de avestruz? O que o mercado, mesmo sabendo o que a gente pode ofertar para o mercado? Nós temos carne, nós temos o couro, nós temos a pluma. Aqui, pessoal, professor, na aula o senhor falou, cara, e essa carteira é bonita, né? Tu vê que essa carteira usa a unha para poder ficar. E cinto também. Olha lá, lindo. E a qualidade. Agora, professor, na aula o senhor falou, e aqui também o senhor vai falar agora, é o ovo. Cadê o ovo? Eu esqueci. Mas tem o ovo também. Então, quantos produtos, pessoal? Tem 3 produtos aí que nós podemos ofertar da criação. Então, deixa eu falar logo aí, ó. Pessoal, se tiver alguma pergunta sobre ovo, lembra, também é um produto, tá bom? Mas a aula de hoje, como é uma aula geral, essa aula a gente mostra o quê? Que no início não se tinha o ovo como um produto, tá bom? É bom! E aí, vamos falar também sobre os 3 estados. A aula fala, essa aula nos demonstra como nós temos que obter esses animais, porque ele tem um estado selvagem, cativo e tem um estado criado. O estado criado é o melhor. Professor, o que é esse negócio de estados? É o estado de Rondônia? Estado do Rio de Janeiro? São Paulo? Não, meu querido. O estado significa o quê? É o comportamento daquele animal. Ele tem um comportamento selvagem, ele tem um comportamento que é um comportamento... Quando a gente vê ele no zoológico, é o cativo. Quando a gente vê... lá na Praça dos 3 Poderes, de vez em quando tem uns lá andando. É o cativo. Agora, o criado é o melhor estado, o comportamento do animal, que o animal se adapta. O animal, a gente consegue fazer os manejos que estão inseridos no sistema intensivo. Os manejos que estão inseridos no sistema intensivo. E no sistema que estão inseridos no semi. Tá bom? Então aí é o comportamento do animal. E aí nós falamos também sobre a reprodução. Na reprodução, pessoal, o principal motivo aqui que nós falamos sobre isso é você realizar o processo de distinção de macho e fêmea. Por que a distinção de macho e fêmea é importante? A distinção de macho e fêmea é importante para que você faça a separação por piquete, a quantidade de animal por piquete. E essa quantidade está relacionada à quantidade de machos que vão viver junto com fêmeas, por causa do comportamento. Nós temos que saber aí a quantidade de ovos na reprodução que uma fêmea produz por ano. Temos que saber o desenvolvimento daquele embrião, quantos dias leva para a eclosão, para que nós podemos fazer o processo de o quê, professor? Do quê, professor?
Padronização do lote, que todos eclodam uniformemente, para que você consiga, dessa forma, manter o quê? O fluxo. Nós também falamos sobre os sistemas, né? O objetivo de cada sistema intensivo, sistema extensivo e o intensivo. E é importante também salientarmos o quê? Que cada sistema desse, pessoal, tem uma característica, tem uma estrutura. E o melhor animal, o melhor estado é o cativo, para que você possa fazer os manejos e as demandas de cada sistema em plantação. Tá bom? Tá bom, professor! Meus queridos, para mim, meu diretor, agora vocês vão ficar aí fazendo atividade, mas daqui a pouco eu te volto para nós fazermos a correção, tá bom? E também verificar alguma coisa que possa ter criado alguma dúvida. Tchau. E aí? Difícil? Não. Olha só, agora é a hora que nós vamos fazer aí, ó, fazer a interação das correções e sempre deixando claro, né? Nós temos questões abertas, nós temos questões fechadas e entre essas questões abertas e fechadas nós vamos sempre botar aí a questão, vamos ler, vamos mostrar a resposta. E é importante falar que não precisa estar aí tudo igual, tudo da mesma forma, tudo igual às palavras nas perguntas discursivas. Tem que contemplar o que foi perguntado da seguinte forma, utilizar palavras técnicas, né? Muitas vezes os estudantes eles descrevem essas palavras técnicas e a gente deixa a oportunidade para colocar entre parênteses aí, inserir a palavra técnica. Dessa forma a gente cria essa familiarização com o conhecimento. Tá bom, galerinha? Na tela, meu diretor. Então, olha aí, ó, tirando dúvidas, resolução de atividades de sala. Primeira questão. A parte da zootecnia, que trata da criação econômica e racional de avestruzes, é denominada? Uma pergunta. E quais são os produtos advindos dessa criação? Então, aí temos duas perguntas em uma. Vamos lá? A criação de avestruzes é denominada de estruticultura, sendo carne, pele, plumas os principais produtos. Então, pessoal, aqui, deixa eu salientar uma coisa para vocês, isso é muito importante. Down. That's true. Yes. Meus queridos, olha só. Qual a parte da zootecnia? Então, a gente fala aqui, estruticultura. E, ó, a carne, a pele e as plumas são os principais produtos. Os principais produtos. Ah, por que eu estou falando isso? Porque o professor pode falar assim, professor Jefferson, tem um estudante aqui que colocou ovo, está errado? Não, não está errado, tá? O ovo não é considerado o principal produto? Não. Tá? Muitas vezes, por quê? Né? Não há aquele consumo do ovo como o ovo de galinha, por causa da demanda, oferta, valor não compensa. O ovo, a casca do ovo é utilizada como ornamental? É, mas não tem essa característica principal. Por quê, professor? Porque quando você tem o ovo, ele é para chocar. E esse chocar não é o animal que choca, é uma incubadora. Para produzir os filhotes, não é isso? E esses filhotes, eles têm que ter a convivência com a família ali cativa. Porque da onde você vai adquirir seu lote? Da onde você vai adquirir esses animais? Quando você for adquirir um avestruz, você tem que adquirir esse avestruz no estado cativo.
Criado, desculpa. No estado criado. Porque o selvagem e o cativo ainda não corresponde com os comandos positivos, né, que a gente fala, para que ele se integre a um sistema de criação. Então, por exemplo, o animal é um produto, se você for vender para a criação, ele é. E qual é o estado que ele tem que estar? Estado criado. Porque quando ele nasce, ele ainda está no estado selvagem. Então, o ovo aí não é tão importante. Mas se colocar, não está errado, não. Tá bom? Ele não é o principal, tem que lembrar disso. Ok. The question 2. A criação, as descrições científicas dos avestruzes têm 3 diferentes estados. Olha aí, ó. Quais os estados, bem como suas diferenças. Pronto. Let's go then, let's go then, let's go then, let's go then. Nós temos aí, ó, o selvagem. Nós temos aí o cativo. E nós temos aí criado. O estado selvagem significa são aves, né? Em população natural, silvestre, são animais silvestres, estão lá na natureza, bebê. O cativo refere-se aos animais oriundos de populações selvagens, mas mantido em um ambiente pessoal que a gente pode falar observacional. Como o quê, professor? Zoológicos, parques, safaris. Até esses animais que a gente vê aí, quando a gente viaja, né? Eles ficam em campos de produção. Agora, criado significa o quê, professor? Refere a avestruz. Essa eu não gosto muito, tá? Deixa eu falar uma coisa. Eu não gosto muito da palavra domesticado. Mas por que o senhor colocou domesticado? Porque nos livros está escrito domesticado. Mas o que significa esse domesticado aí? São animais com comportamento que você pode inserir ele no sistema intensivo, inserir ele no sistema extensivo. Então, criado significa que ele está no ponto de você colocar ele nesse sistema e aí você fazer um manejo de reprodução, ele... Como é que fala quando a gente está falando sobre comportamento? Estímulo. Por exemplo, tem um estímulo do manejo de reprodução, manejo nutricional, manejo de desenvolvimento, manejo de engorda. Então, esses estímulos, ele corresponde. É comportamento. E domesticado. Por que não serve, professor? Porque os filhotes, quando nascem, já nascem com instinto selvagem. É diferente do bovino, é diferente do suíno, é diferente até das aves, das outras aves. Ok. The question 3. Avestruz é uma ave originária do continente africano. Pertence à família Strutionidae. E classifica-se como ratitas, ou seja, aves que não voam. Outra espécie de aves ratitas, também de grande porte, são facilmente confundidas com essas aves, como a ema e os emus. Diferencias. The answer is, o avestruz difere das outras duas por ter apenas 2 dedinhos na pata. As outras têm quanto? 3. As outras aves têm dimorfismo bem evidente. Os emus têm cabeças e pescoços cinza, escuro. As emas, os machos têm manchas pretas no pescoço. Ambas são menores que os avestruzes, que podem chegar de 2,5 metros ou 2,5 metros de altura e pesar aproximadamente
140 quilos. 140 quilos. Ok? Ok. The question 4. O manejo sanitário é de suma importância na criação de avestruz. Existem doenças que podem se espalhar no criadouro e afetar galinhas e outras aves, como os avestruzes. A doença viral aguda, altamente contagiosa, que acomete as aves silvestres e comerciais com sinais respiratórios frequentemente seguidos de manifestações nervosas, diarreias e edema. Ela é dominada de quê, pessoal? Nós temos aí influenza aviária, Newcastle, micose respiratória, infecção bacteriana ou edematite. Gente, é a Newcastle. Ela que tem essa característica aguda, altamente contagiosa, que acomete as aves silvestres comerciais. Frequentemente, ela atinge mesmo o sistema respiratório, tá? E aí, tem esse comportamental sintomatológico de manifestações nervosas que eu falo até no processo de manifestação do comportamento da ave, diarreia e também feridas, né? This were the question 5. Na criação de aves, pode-se notar algumas características sexuais que os diferem. Nos avestruzes, essa característica não são tão bem visíveis. Não são bem visíveis, meu Deus! Como se chama essa característica sexual que explica isso que ocorre nos avestruzes? Gente, o macho com plumagem preta e asas brancas na ponta são pardas, tá? Machos com plumagens pretas, asas e caudas brancas ou pardas. Fêmeas. Deixa eu só separar aqui, ó. Machos com plumagem preta, asas e caudas brancas ou pardas. Já as fêmeas de coloração pardo-acinzentada e cauda parda. The picture is that. E a gente tem uma visão melhor. E sexta questão. Os reprodutores são mantidos em casais, ou um macho e duas fêmeas por piquetes. Mas também pode ser um macho e 3 fêmeas, tá? Os filhotes são mantidos em instalações apropriadas e o seu estágio de desenvolvimento tem que estar junto com os adultos. A alimentação é basicamente natural, com algumas suplementações na ração. Assinale a alternativa correspondente ao sistema de criação descrito. Alternativa A, semi-intensivo, extensivo, semi-intensivo, extensivo, semi-extensivo, coletivo ou intensivo. Alternativa C, it's correct, tá bom? Dessa forma que a gente cria, sim, essa estrutura aí para que a gente possa desenvolver a criação de avestruzes. My director, back! Meus queridos, a gente está finalizando aqui a aula da correção das atividades sobre a criação de avestruz. Nas próximas aulas das unidades 2 e 3, nós vamos fazer então um aprofundamento em cada sistema de criação, intensivo, extensivo e semi, e também nos manejos, tá bom? Para que agora que a gente viu quais são as características, o perfil desse animal e como ocorre o processo de inserção dentro do sistema, aí depois a gente vai fazendo esse aprofundamento para entendermos qual o perfil, como é que eu faço o levantamento da minha propriedade para receber esse determinado tipo de criação, tá bom? Até a próxima, meus queridos. Tchau!